قرأناش كنا الشك. ربنا مقرية لك هكرا لخبر عيادوني. راك يوحنا راك يوحنا راك يوحنا راك يوحنا راجوتي بيحصلنا نيكنا أنا أخلي أنتبر نقر يديا أمرناش ديان تيلياخو برمخو الشماغيا بيرخو الأخ 오빠께 요한은 바로 grego, Zeus, acabou Zeus, virando Olimpo. Acabou virando o título. Virando o título do que a gente crê que seja o que fez o mundo. Exato. E o que era Kyrios antes passou a ser o nome. Por exemplo, Senhor, quando a gente falava Senhor Deus, nós estamos falando, né, o Senhor como nome, porque ali é onde estaria o nome do próprio Eterno. Certo. Onde está Senhor. E Deus como o título. A qual o nome carregava junto. Quando fala eterno, quer dizer, o eterno é o Criador, né? Criador. Que fez o céu, o a terra, Criador. tudo e que vive para sempre. É um dos títulos corretos que ele tem, eterno. É o eterno, supremo, né? Tá. Poderoso. Altíssimo. Isso. Tá. Comandante de exércitos, né? Tá. É um dos títulos corretos que ele tem. Por isso que dali para trás não se acha mais nada. Mas por quê? Porque até antes disso, ainda existia, digamos assim, ainda se usava o nome dele realmente no hebraico, né? Que não era bem o hebraico ali na Septuaginta, porque a língua hebraica já estava toda já misturada, paganizada com a língua dos caldeus, pois eles estavam na Babilônia. A gente estava até explicando a questão de Salomão. Lembra? Salomão? Certo, Nós vamos chegar nessa parte, vamos entender bem. Quando teve aquele ecumenismo lá de Salomão, que a gente ele misturou tudo lá, as nações lá para poder crescer. E o império começou a se desfazer. O império que eu digo é o império de Yal-Shuru, Israel. Israel era um império. Israel se diluiu. Se diluiu devido a deixar entrar lixo para dentro da herança. Porque a ordem do Eterno foi o quê? Que Israel, Yal-Shuru é o nome verdadeiro, Israel é o nome de blasfêmia, né? Levasse a herança dele para os povos, não que os povos dessem a herança deles para Israel. Vamos dizer assim, Israel é um copo d'água pura. Isso. E aí você tem para pingar ali um remédio para barriga, um remédio para dor de barriga, qual é o nome? Hepatovis, sei lá. Isso. Vamos dizer, hepatovis. Aí você pega aquelas gotinhas de hepatovis e vai pingando e vai diluindo na água. Isso. Quando vê a água tá toda contaminada pelo exatamente. Aí você toma aquilo, um laxante, tu logo... Exatamente. É isso. É mais ou menos por aí. Então, no lugar de Israel, vamos dizer, não contaminar, mas contagiar. Contagiado. O mundo contaminou Israel. Eles foram contagiados pelo paganismo do resto dos povos. Certo. Na verdade, em vez deles purificarem os povos. Sim. A água limpa, limpar a suja. A suja sujou a limpa. Isso. Entendi. Foi mais ou menos o que ocorreu. Aí então ali, quando houve. Aí foi o castigo do próprio Eterno, que eles foram, em seguida, alguns anos, foram entregues na mão dos babilônicos. Né? Logo depois que Salomão fez isso, realmente houve ali começou a se desfazer, se dividir, se fragmentar já o poder que tinha ali concentrado, e em seguida eles foram entregues como cativos na Babilônia. Sim. Né? O que a gente conhece como o reino da Babilônia, Nabucodonosor. A gente falou um pouco dele no Apocalipse. Certo. Né? Então o que aconteceu? É aquela questão do mais forte e mais fraco, que a gente estava conversando sobre, eu comentei aqui da cidade onde eu moro, que a colonização é alemã. E a língua falada aqui até muito tempo depois da colonização, 80 anos praticamente, ficou sendo alemão, mas aí veio a campanha de nacionalização que mandou que falasse o português. Porque vocês estão no Brasil. Daqui, certo. Vocês estão no Brasil. Aí o mais forte suplantou o mais fraco. Eles entraram lá,
Certo. A Alemanha veio para cá um grupinho de pessoas, é que os brasileiros e a nação brasileira com a presidência Isso. mais forte falou, ó, vocês vão ter que ir. E não se houve também muito interesse em manter a herança, porque quem tem interesse de manter a verdade, mantém a verdade, nem que seja com a própria vida. Sim. Né? É. Então, o que ocorreu? Eles entraram no reino de Nabucodonosor, que era a Babilônia, e a língua que é falada lá, nessa ocasião, qual é? O aramaico. Ah, tá. Que é uma língua de origem cananeia, uma origem que veio dos caldeus do Cananeia, quer dizer, uma língua veio da descendência de quem? De Cã. De Cão. Então, você veja, Cã é o filho amaldiçoado de Noé. A geração dele foi maldita. Isso, ele amaldiçoou o filho. Então, você veja que de Cã veio o reino do Egito, que blasfemaram o nome de Egito, que o nome do Egito é Mizraim, né? Mizraim, alguns falam, porque o hash é cultural às vezes, né? Mizraim, deveria estar Mizraim até hoje, não sei por que botaram o Egito. Egito, Isso é para confundir, porque se a pessoa sabe que o nome verdadeiro é Mizraim, vai no livro de Jazar e vê que Mizraim veio de Cão, não tem dúvida de onde veio o Egito. Entendo. Tá entendendo? Entendi. Sabe que o Egito se originou da descendência de Cão, mas aí quando muda o nome, você acha que o Egito é um povo. Você vai parte para a teoria. Lá apareceu por lá. Aí cai na teoria científica. Milhões de anos antes. Da evolução lá. Então, o livro de Jazar esclarece muita coisa assim, sabe? Sabe? Então, esse é o grande erro. Então, eles pegaram aquela língua cananeia, que era o aramaico, tá? E transformaram na língua deles. Essa que foi a grande verdade. Eles misturaram alguma coisa. O irmão não sempre explica aí, até de uma forma muito certa, que a Bíblia não é a escritura, mas ela contém a escritura. Não é isso? O hebraico moderno não é o hebraico verdadeiro, porque o próprio nome já diz hebraico moderno. Sim, hebraico moderno. Olha, o próprio nome da língua, o título que foi dado à língua agora, já diz que ela não é a língua original. Hebraico moderno. Se não é moderno, né? Se é moderno, porque não é o hebraico antigo. Moderno. Até, amado, eu queria pegar assim e dar uma lidinha aqui. Isso aqui tá na Wikipédia, o pessoal pode entrar na Wikipédia e digitar a palavra hebraico, né? E vai aparecer a história da língua. É bom para saber. Eu vou ler um trechinho no texto que vai falar disso que eu estou falando aqui, vai ver que não sou eu que estou inventando. Tem gente que gosta de criticar a gente, né? E para provar que não sou eu que estou inventando, isso aqui não está só aqui, está em qualquer livro. Tá? Certo. Você vê, a língua formal do Império Babilônico era o aramaico. Tá? O Império Persa, que conquistou o Império Babilônico, poucas décadas depois, no início do exílio judeu, adaptou o aramaico como língua oficial. É bastante semelhante ao hebraico, ele tem uma semelhança. É uma sombra do joio do trigo. Uma sombra do joio do trigo. E o aramaico emprestou, isso aqui que é interessante. O aramaico emprestou muitas palavras e expressões ao hebraico, principalmente devido a ser a língua utilizada no Talmud e em outros escritos religiosos. É uma língua usada no Talmud. Será que é coisa boa? Não. Né? Não pode vir coisa boa. Reparar que não pode. Então, emprestou muitas palavras ao hebraico, tá? Principalmente devido a ser a língua utilizada no Talmud. Certo? Inclusive, amado, a gente podemos voltar lá na questão eu tenho que reforçar bem isso aqui. Como é que uma língua semítica vai ser falada por caldeu? Como é que uma língua semítica vai ser falada pelo adversário? Eu vou provar. A história diz que é semítica, mas será que é mesmo? Porque nós vamos. Semítica quer dizer de 100, né? Que veio de 100. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Pegamos ali aquela passagem que nós lemos ali no livro de Isaías, falando do cerco a Jerusalém. Sim. Lembra lá que os assírios cercaram? Nós comentamos que a pessoa pode voltar na sombra, aquele DVD da sombra, que nós comentamos bastante lá sobre isso. Eu lembro desse. Pega o DVD da sombra e dá uma olhadinha lá. Ali diz que os assírios cercaram Jerusalém. É verdade. Sitiaram Jerusalém. Aquilo é uma sombra do que vai acontecer agora no final, no final dos tempos, quando houver a grande guerra ali, que vai ser cercado pelo inimigo. O assírio é inimigo, povo inimigo. Tá? E ali diz que a língua que os assírios falavam era qual? Era a língua aramaica. Aramaico. A língua do inimigo é língua semítica? Não. É impossível ser uma língua semítica. Canané, vinda de Cão. De Canaã. A língua não era falada lá? Então a gente pensa o seguinte, ó. A língua do inimigo, certo? Trazida para dentro da língua da herança. Aconteceu isso hoje?
Fernando, a gente vê isso como algo terrível contra o Criador, né? Porque herdou do adversário. Do adversário. A forma de falar, né? Ele está lá Expressar, exemplificando o adversário, né? O irmão mesmo está falando, e foi trazido para dentro da língua original, essa língua aramaica. Hoje ainda Israel fala essa mescla aí de aramaico com... O hebraico moderno, ele é mais aramaico do que hebraico. O que se fala hoje? É, o que se fala hoje. Se for hoje em Israel, é isso que está falando lá. Basicamente é mais aramaico. Uhum. Até porque o hebraico moderno, como a gente conhece, ele foi desenvolvido por um russo, né? Um russo chamado Eliezer Ben Yehudá, tá? E ele começou a desenvolver a língua no final do século XIX e acabou lá em meados do século XX a desenvolver a língua. Será que essa língua é original? Não, se ele desenvolveu, é original dele, não do povo. Bom, o Eterno escolheu uma herança lá atrás. Ele falava nessa língua com aqueles que ele falou, porque todos aqueles que ele falou em algum idioma. Falou no idioma dele. Quando ele chegou lá para Paulo estava indo para Damasco para perseguir lá os do caminho antigo, né? Caminho antigo, hein? Não podemos esquecer isso aí. O caminho tá lá atrás, não tá aqui hoje não. Hoje aqui é tudo mentira, tá? Ele escutou uma voz que falou com ele, né? Lembra quem foi? Leu já lá no livro de Atos? Lá, eu li que foi Jesus que falou com ele, né? Será que foi Jesus mesmo? Eu creio que não, porque falou Ele falou em hebraico. Em hebraico não podia ser Jesus. Ouviu uma voz que falou em hebraico. Inclusive esse texto, essa passagem é uma chave, né, Fernando? É uma chave. Porque o Salvador, aquele que morreu por nós, falou na língua dele, hebraico. Ali é textual, diz que foi em hebraico. Exato. E Jesus nasceu agora, o nome, né? Há pouquíssimo tempo. Um nome, inclusive, Pierre de la Romée, que foi o homem que botou o som do I no J, foi em meados de 1500, por aí, 1500. Ele nasceu em 1512, então foi meados ali de 1500 para frente um pouquinho. A gente vê que é um som novo, né? O som tem meio milênio de existência. O som do J, né? O som do J. Esse som de Jesus aí é um som novo, tá? Então, é uma coisa que não é impossível a gente aceitar. E vendo essa questão de que o próprio Messias, quando falou com o Shaul, que nós conhecemos por Paulo, né? Falou no ouvidinho dele lá, ouvidinho não, todos ouviram, né? Todos ouviram. Todos ouviram e ele, na hora, ficou cego, né? Falou em hebraico. Aí, como eu estava comentando agora, no DVD da Sombra, nós comentamos sobre aquela passagem que fala do cerco, né? Estava falando do cerco. Eu lembro, Por que será, então, que lá durante o cerco, quando os assírios vieram conversar com o pessoal lá os que foram enviados ali para negociar com os reis da Síria... Talvez um tratado de paz... tentar negociar para eliminar o sítio ali e tudo mais. Um acordo. Os assírios começaram a falar na língua deles. Começou a falar em hebraico. Os assírios falaram assim: eu vou falar a língua nativa desse pessoal para poder facilitar a conversa. Exatamente. E a gente sai daqui com acordo. Inclusive, os assírios falaram o nome do Criador para eles. Eles ainda chegaram ao ponto de, para assustá-los, foi o próprio Criador, falando o nome dele. Entendo. Foi o próprio Criador que terminou. Que tá me dando ordem de vir aqui e tal, e destruiu. Não era, ele estava só mentindo para poder, assustar. Mas ele falou isso. E ao mesmo tempo que eles começaram a falar em hebraico, o próprio povo da cidade pediu que eles falassem na língua deles, que era o aramaico. Língua assíria. Não, fala na língua de vocês, o aramaico. Porque eu não quero que o povo dos muros entenda o que vocês estão falando, não percebam tudo. Entendi. Então havia, na verdade, ali um acerto talvez que fosse feito ali, que não fosse agradar a todos. Fosse agradar a todos. Vocês querem ler essa historinha? Pega ali no livro de Isaías, lê do capítulo 33 em diante. Entendo. Tudo que eu estou falando aqui está dali para frente. Tá ali, é só pesquisar ali. Só pesquisar, vai ler. É bom ler que encontra até coisas mais ali. Encontra até mais coisas, depois ensina para nós, né? É isso aí. É isso aí. Então você veja, e a interessante é o seguinte: quando apareceu essa questão do aramaico ali, um pouco antes, quando já havia a ameaça deles fazer aquele sítio ali, o próprio Eterno falou que esse povo violento, dessa língua estranha e incompreensível, desaparecerá. Os assírios existem hoje? Não sei quem é, não. Se existe, lá se existe, não tem nem remanescente mais, acho, né? Não tem, não. Acabou. E a língua? Era para ter sido morrido ali. Mas quem que acabou pegando a língua para si? Israel? Infelizmente, amado. Então, Fernando, deixa eu ver se eu entendi. A questão até deles negociar escondidinho não vem ao caso. Isso é outra coisa. Isso é só para revelar. A questão ali é que
Existia a língua do inimigo. Do inimigo. A língua dos assírios. Assírios. É o aramaico. Exato. Exatamente, tá entendendo, isso Entendi. aí mesmo. Esse que é o assunto que a gente está passando aqui. Exato. Entendi. A língua dos assírios. A língua do adversário. E o próprio Eterno falou que ele ia exterminar o povo junto com a língua, porque a língua era incompreensível e estranha. Para ele não era a língua dele. Isso aqui não tem nada com isso. É algo que o Criador não viu com bons olhos. Aí eu digo, será que é uma língua semítica realmente? Não pode ser semítica, porque eles não são semíticos. É uma língua cananeia, vamos dizer assim. O Eterno ia falar isso de uma língua que viesse da descendência de Sem? Não. Não diria que é estranha, que é incompreensível. Não falaria nada mal. Exatamente. Porque é a língua do povo dele. E ele falou que ia destruir o povo e a língua. Mas quem que, em vez de fazer com que aquilo desaparecesse de uma vez, acabou abraçando para si? Então, na verdade, se ele vai destruir o povo e a língua, o povo dele vai lá para destruir o povo e a língua. O povo destruiu o povo, mas não a língua. Acabaram que destruíram foi o povo. Destruíram o povo. Fizeram igualzinho Saul, matou o pessoal, salvou as vaquinhas. Matou as pessoas e salvou as vaquinhas. Você vê que tudo aponta para uma coisa. Mataram o povo, mas trouxeram a porcaria junto com eles. Pegaram a língua. Hoje, para quem duvida, nós vamos passar uma tabelinha na tela, que nós vamos ver que o alfabeto do hebraico moderno é o alfabeto assírio. Então hoje se fala a língua do inimigo. A língua do inimigo no povo que foi escolhido lá atrás para levar a verdade aos povos. Aquele povo mesmo que tem na bandeira o símbolo do inimigo também fala a língua do inimigo. Exatamente, fala a língua do inimigo. Aí, como isso aconteceu no antigo concerto, na antiga aliança, nós podemos ver que vai apontar para alguma coisa hoje. Não é verdade? Não aponta hoje? É sombra. Então vai apontar. Vamos pensar o seguinte: hoje existe essa blasfêmia de língua? Existe. Não vamos dizer o cristianismo, porque o cristianismo é o que veio, é uma sombra do judaísmo, né? É uma sombra do judaísmo. Então, veio no cristianismo uma herança, uma coisa parecida. Eu vejo língua estranha, né? Hoje o que se fala mais o que é original hoje no cristianismo? É o grego. É o grego. Às vezes o latim também usa-se até o latim, mais o grego, né? Mais o grego. Mais o latim grego. Também, mais o grego. Até porque se fosse o latim também fosse muito usado, não fecharia, porque a escritura fala do grego. Vocês venderam a minha herança pro grego. Pro grego. Tá entendendo? Veja só, amado, como é que são as coisas, né? Hoje tudo é original grego, original grego. Nós sabemos que o hebraico que foi escrito as tábuas da lei, aquele que a pedra que representando o próprio Salvador, já que tirou lá, as pedras representavam o Salvador. As leis estavam sendo escritas ali, foram escritas no hebraico arcaico, todo mundo sabe disso. Todo não mundo foi no hebraico moderno, nem grego, nem latim. Só que o problema é o seguinte, amado, as pessoas querem dar força pro Eterno e falam, não tá bom, vamos arrumar. Esse nome aí não tá bom, vamos trocar. Essa língua aí não tá boa, não tá suficiente com o que o Eterno faz, entendeu? Estão fazendo isso direto.